Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e antes de eu mostrar as publicações que chegaram para mim no decorrer das semanas, hoje à meia-noite vai começar a promoção da Semana do Consumidor na Amazon. Então nós vamos ter ali belas promoções. Fiquem ligados aqui no canal Central HQs à meia-noite, que obviamente vai ter vídeo. Vamos iniciar aqui, galera, com esta publicação Monster de Naoki Urasawa. Trata-se de um relançamento da editora Panini Comics num formato mais luxuoso, ou seja, essa série já saiu completa no Brasil pela própria editora Panini Comics e agora está ganhando essa edição mais caprichada e está linda demais. É capa dura, sobrecapa, o papel é o couché. Realmente tá um espetáculo essa edição. O volume 2 já está em pré-venda, obviamente eu compro só quando o preço cai, tem essa promoção agora na Semana do Consumidor. Eu vou aproveitar para comprar alguns materiais que ainda estão pendentes, né? Com preço cheio eu prefiro aguardar porque o dinheiro realmente não dá em árvore. Mas fiquem ligados que eu vou resenhar essa publicação em breve para vocês. Tem vídeo no canal eu comentando, só que com spoilers. De qualquer forma, realmente é uma belíssima edição. Hellblazer Condenado Volume 1 Sepulcro Vermelho. O início do run do Mike Carey à frente do título do John Constantine. Não pretendo resenhar essa publicação tão logo, até porque eu estou com várias leituras pendentes ainda desses encadernados de fases anteriores, do Brian Azzarello, do Warren Ellis, então vai demorar um pouquinho, mas de qualquer forma o segundo volume já está em pré-venda na Amazon, então fica a dica para vocês, se for comprar, compre aqui pelos links do canal. Agora vamos de Marvel Comics com vários encadernados, começando aqui por Guerra dos Reinos e também o spin-off que é Crônicas de Guerra. Publicações da editora Panini Comics que já foram resenhadas aqui no canal Central HQs. É uma saga boa, uma saga ok, mas nada além disso, pelo menos nesse início. E também o spin-off não achei nada demais, tem uma pegada mais humorística. De qualquer forma, eu acho que é uma saga que vale a pena. Lembrando que cada um desses encadernados terão 3 volumes no total. Vingadores Sem Rumo Volume 2, material da editora Panini Comics com deuses, bruxas e bárbaros. Trata-se da introdução do Conan o Bárbaro dentro da cronologia do universo 616. Lembrando que também tem um encadernado que já foi anunciado pela editora Panini Comics, que é Vingadores Selvagens. E um dos membros é exatamente o Conan. Deve chegar aí provavelmente em maio, acredito eu, nas bancas. Quarteto Fantástico Volume 2, Senhor e Senhora X. Se vocês acompanham aqui fielmente o canal Central HQs, sabem que eu detonei o volume 1 do Quarteto Fantástico com esse início de run escrito pelo Dan Slott. É uma publicação que contradiz a série Tocha Humana e Coisa, que foi lançado em 2 volumes pela editora Panini Comics. Uma história sem graça dessa volta que deveria ser épica, né, da primeira família. Realmente foi um início decepcionante. Vou arriscar aqui esse segundo volume, até porque eu sou muito fã do grupo, mas não estou esperando grande coisa. E com certeza vai ter resenha dessa publicação muito em breve aqui no canal. Para finalizar a conta, encadernados Deluxe da Marvel Comics com os novos Vingadores, Vingadores Sombrios, material aí do Brian Michael Bendis com Mike Deodato Jr. Temos também esse material do Capitão América, as novas ordens mundiais, finalizando o run do Ed Brubaker à frente do título do Capitão América. E para finalizar de vez, nós temos o Homem de Ferro, A Essência do Medo, publicação que conta com os roteiros do Matt Fraction e a arte arrebatadora do Salvador La Roca. Um encadernadão aqui com 440 páginas. Bom, agora nós chegamos nas breves resenhas. E iniciando aqui com Banda, edição número 1 e edição número 2 da Ugra Press, que é basicamente uma editora, uma loja virtual também especializada exatamente em quadrinhos nacionais, undergrounds, aquelas publicações independentes que
que são encampadas pela Ugrapress. Trata-se de um projeto com vários artistas e também jornalistas, o pessoal da Ugrapress, com o Carlos Neto, que é o criador do conteúdo do canal Papuzine, um cara que manda bem demais, faz um trabalho sensacional em termos de divulgação de quadrinhos nacionais. E galera, olha só que edições muito bacanas, eu vou deixar o link na descrição. Não se trata de quadrinhos, mas é um material que explora muito bem várias temáticas. Aqui, por exemplo, nós temos o que seria um quadrinho clássico, são várias matérias, já mostro para vocês. Qual é a definição do que é ou não clássico? Eu gostei bastante, ainda que como o próprio texto fala, olha, não tem como você definir com perfeição, de forma bem objetiva e tal. Deixa algumas perguntas ainda, mas eu achei bem interessante a abordagem que foi feita. E aqui, como vocês podem ver pela própria capa, nós temos Diomedes, do Lourenço Mutarelli, que na minha opinião é o melhor quadrinho nacional já feito. Eu acho genial, espetacular, quebrou vários paradigmas e tem aqui uma entrevista com o próprio Lourenço Mutarelli. Ele comentando sobre a publicação, vários perrengues que ele passou como quadrinista, essa espécie de ranço que ele tem com os quadrinhos. Ele começa a destrinchar isso daí, contando a viagem que ele fez para a Europa, onde ele foi muito reconhecido e os quadrinhos são tratados de forma diferente, lá na Europa do que aqui no Brasil, como uma espécie de subleitura. É sensacional essas matérias que foram feitas. Tem aqui também diversos especialistas em quadrinhos falando sobre quais HQs brasileiras são clássicas e que virão a se tornar clássicas. Gostei bastante dessa matéria, é um conteúdo assim muito legal para quem quer saber um pouquinho mais dos quadrinhos nacionais e dos quadrinhos como um todo, porque eles fazem uma abordagem realmente muito interessante. Então, basicamente, essa primeira edição é dedicada ao Lourenço Mutarelli com o Diomedes e também sobre o que seria ou não clássico. Já nessa segunda edição, nós temos uma abordagem sobre a censura, inclusive abordando historicamente a tentativa de barrar a liberdade criativa e a liberdade de expressão. E aqui é a censura estatal, nos próprios termos dela, quando o Estado tenta impedir uma determinada publicação. E os textos aqui são ótimos, mas eu acho que faltou abordar um pouquinho da questão dos próprios autores e o meio dos quadrinhos, que ainda que sejam particulares, não seja o Estado intervindo nas publicações, mas a gente sabe que muitos artistas, eles criam grupos para tentar censurar, e aí, entre aspas, determinados autores por questões ideológicas. O progressismo exatamente vinha numa onda muito forte de tentar cercear a liberdade criativa dos autores. Ai meu Deus, você não pode fazer isso porque é uma ofensa às mulheres, você não pode fazer isso porque é uma ofensa aos gays, isso daqui também você não pode porque você de certa forma está indo contra uma minoria, exatamente impedindo a liberdade criativa dos autores. Mas obviamente isso é muito menos grave do que uma intervenção estatal, Porra, aí você tem um órgão oficial do governo simplesmente tentando impedir determinadas publicações. Mas eu acho que poderia ter sido abordado também essa espécie de censura aí, de alguns artistas e da própria indústria com relação a alguns trabalhos que são feitos. A mulher tem uma pose ali que está mais sexy, isso daí é uma objetificação da mulher. Eu acho que poderia ter sido complementado com essa questão. Porém, é um trabalho irretocável, aborda de forma muito consciente. Quem acompanha o canal Central HQs sabe que eu sou um ferrenho defensor da liberdade de expressão e da liberdade criativa e odeio o mimimi, não gosto do politicamente correto. Eu acho que cada autor ele faz a abordagem que queira dentro do quadrinho, obviamente desde que não seja algo criminoso ou qualquer coisa desse tipo. Ele tem total liberdade e quem não quer simplesmente não compra a publicação. De qualquer forma, foi um trabalho também excelente aqui. É um material muito bem editado, tem aqui capa cartão, papel offset, trazendo aqui todo esse histórico de censura,
como o Comics Code, entre outros. E aqui no Brasil também, aquele caso fatídico lá do Crivella querendo censurar a publicação dos Jovens Vingadores por conta de um beijo gay. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter vergonha na cara, não quer, não compra. Ah, mas precisava vedar. Precisava nada. A HQ já é voltada para um público mais velho, enfim. Eu realmente torço o nariz para qualquer tipo de cerceamento da liberdade de expressão. O próximo material é esse singelo especial dos Novos Mutantes, Filhos da Guerra, publicado pela editora Panini Comics, com roteiros de Chris Claremont e a arte do Bill Sienkiewicz, eles que já fizeram dupla exatamente no título dos Novos Mutantes. E galera, que edição legal, gostosa de ler, traz uma nostalgia, é um material que conta com capa cartão, o papel é o LWC colorido e tem o preço de R$ 9,90. Você não precisa ter lido nada antes, nada depois, é uma publicação de volume único, né? Uma única edição. Claro que se você tiver um background ali relacionado às publicações dos Novos Mutantes, a edição ela vai fluir muito melhor para você, porque ela se passa em determinado momento cronológico. A editora Panini lançou aqui no Brasil 2 volumes dessa fase aí do Chris Claremont com Bill Sienkiewicz, né, à frente do título dos Novos Mutantes, onde nós temos o Warlock, que é um ser tecno-orgânico que tem alguns problemas ele de controle e o vírus transmodal que fica dentro dele acaba atacando outros membros dos Novos Mutantes, e ali você vê toda a união, a amizade do grupo tentando salvar esse amigo Warlock, entre os outros que acabam sendo contaminados por esse vírus. A participação da magia é muito interessante, ela lutando contra o seu lado negro, e sem aquele roteiro verborrágico, autoexplicativo do Chris Claremont. A história flui muito bem, o roteiro, eu diria até bem dinâmico. Agora, o destaque, meus amigos, é a arte do Bill Sienkiewicz. Esse cara é monstruoso. Olha isso, essa contracapa aqui. Olha que arte, as cores também estão espetaculares dentro dessa edição. Eu vou mostrar aqui para ver. Eu tenho que falar aqui que as cores são da Cris Sotomayor. Tá sensacional o trabalho de colorização dessa publicação. E olha a arte. Isso aqui é coisa de gênio. Bill Sienkiewicz realmente é um cara diferenciado. Você bate o olho, você reconhece o trabalho artístico dele. A narrativa, a composição, tudo é muito bem feito. Realmente um trabalho que eu acho que vale a pena você ter na sua coleção, se você é fã dos Novos Mutantes, sem dúvida nenhuma. E eu não costumo dar nota, né, nas publicações com breves resenhas, mas se você quer saber que nota que eu daria para esse material, eu daria uma nota 8,5. Então realmente é um material que eu indico para vocês. Continuando com a Marvel Comics, nós temos Avengers número 18, Vingadores número 18, que sai mensalmente pela editora Panini Comics, roteiros do Jason Aaron e a arte do Ed McGuinness. Basicamente nós temos nessa publicação a volta do Esquadrão Supremo. Basicamente ela serve para isso, então ela não é uma edição ruim, porque basicamente ela dá uma pausa no que já vinha rolando relacionado aos Vingadores, que também vai ter agora uma relação com a Guerra dos Reinos. Então essa edição 18 é a volta do Esquadrão Supremo ali, algumas modificações e tal, mas aquele grupo base que a gente já conhece, ela é retomado agora dentro das histórias da Marvel Comics. Mas não tem nada demais, uma edição simplesinha ali, um roteiro ok, uma arte bacana do Ed McGuinness, que eu particularmente gosto, mas de forma geral esse título aí dos Vingadores do Jason Aaron é uma das piores publicações da Marvel Comics. Realmente o Jason Aaron perdeu a mão totalmente, mas essa edição ela é qualquer coisa e só serve para introduzir o Esquadrão Supremo. Agora vamos de DC Comics com Liga da Justiça, edições número 17, 18, 19 e 20. Uma série que é escrita pelo Scott Snyder, revezando ali com James Tynion IV. E meus amigos, se você acompanha as resenhas que eu faço exatamente da série da Liga da Justiça, eu achava a publicação ok, uma publicação mediana, né? Um tanto verborrágica em termos de textos, aquele converseiro que talvez até fosse desnecessário, poderia ser mais resumido, a história fica um pouco penosa na hora de ler.
E já essas últimas edições eu curti bastante a forma que as histórias são contadas e alguns retcons. Eu sei que alguns leitores mais conservadores, que não gostam de muitas mudanças, podem torcer um pouquinho o nariz, mas eu achei bem feito esses retcons assim, relacionados ao Marciano, né? Nós temos o Ajax, né, o Caçador de Marte, com o Lex Luthor. Eu não vou poder dar muitos detalhes aqui sob pena de spoilers, mas teria uma relação entre eles quando crianças. Olha só que maluco o negócio. E também tem um retcon relacionado ao pai do Lex Luthor. E esse daí foi o que eu realmente curti, né? Porque era um cara, tipo, um gênio científico, assim como o próprio Lex, que é mais inteligente ainda que o pai, bilionário, um cara de grande fortuna, e quando você lia as histórias que envolviam a família do Lex Luthor, o pai dele era retratado como um cara depressivo, bêbado, agressivo também, né? E é bem explicado por que ele se tornou essa pessoa mais amarga. Então eu curti bastante aí essa abordagem feita pelos roteiristas da série da Liga da Justiça. Talvez essa questão envolvendo o Marciano de Marte, o Lex Luthor, eu ainda não digeri muito bem, mas de qualquer forma é uma série bem escrita nas edições número 17 e número 18. Aí na número 19 e na número 20, nós temos ali um ser dimensional, né, da quinta dimensão, um cara mega poderoso que vai tentar de certa forma auxiliar a Liga da Justiça, porque nós temos ali uma espécie até de intercalação de histórias da Liga da Justiça com a Legião do Mal, que tem o Brainiac, Sinestro, Lex Luthor, Gorilla Grodd, Mulher Leopardo, enfim. E está sendo feito de forma bem equilibrada e dosada, mostrando os dois grupos atrás dos seus objetivos. Obviamente a Liga da Justiça quer impedir as ações da Legião do Mal, e o Superman ele acaba indo para uma outra dimensão, a sexta, que seria uma dimensão assim onde somente entidades mega poderosas poderiam estar. E ele volta, né, todo branco, envelhecido, né, uniforme branco, envelhecido e mega poderoso a princípio, pelo menos, e convida os outros membros da Liga da Justiça também a visitarem essa sexta dimensão. Só que você percebe que as coisas não são bem assim, e aí vai ter, eu não posso falar muito, senão vai dar spoilers, mas criou uma expectativa para esse arco de histórias envolvendo a Liga da Justiça do futuro. Então tem outras contrapartes ali da Mulher Maravilha, do Flash, do Lanterna Verde, John Stewart, do Batman, e eu achei bem interessante toda essa construção. Então realmente essas 4 últimas edições que eu li da Liga da Justiça, são histórias de muita qualidade, você percebe que foi feito com bastante cuidado. Então fica a dica para vocês dessas últimas edições aí da Liga da Justiça, um material realmente muito bom. Para finalizar, Batman edição número 68 e número 69, publicação que é escrita por Tom King, e a edição número 69 é desenhada pelo Paquette, eu acho que é essa a pronúncia correta. O cara desenha muito, mas vamos voltar aqui para a edição número 68, onde nós temos ali uma história envolvendo a despedida de solteiro do Batman, voltando para aquele lance ainda envolvendo o noivado com a Mulher Gato. Então nós temos a Lois Lane com a Selina indo lá para a Fortaleza da Solidão se divertir, né? E elas vão beber vários vinhos dos mais diversos lugares do universo afora. Achei bem criativo ali, vinho envelhecido há não sei quantos mil anos, e ela se embriagando, se divertindo, utilizando ali os robôs do Superman para servi-las e tal, enquanto mostra também o Batman com o Superman, no caso Bruce Wayne e Clark Kent, conversando e preocupados, né? Oh, preciso salvar a Terra, o outro Gotham está sendo atacado, mas eles deixaram obviamente a salvaguarda ali, representada pela Supergirl e pelo Dick, né, para eles poderem jantar e conversar de forma mais tranquila, inclusive jogando um xadrez. Uma história bacana, interessante, com vários diálogos muito bem feitos pelo Tom King. Eu não canso de dizer que ele é realmente um cara que tem o dom da escrita, ele é diferenciado, ainda que ele cometa alguns deslizes ali que são bem marcantes e que acaba manchando um pouco da trajetória dele. Aí você percebe que na verdade tudo não passa de um sonho
do Batman. E isso não é um spoiler, porque quem está acompanhando as edições anteriores sabe que o Batman ali está capturado e estão mexendo com a cabeça dele e ele está tentando utilizar uma forma para sair exatamente desse medo que ele está sofrendo. E na edição número 68, que como eu disse é belamente desenhada pelo Paquete, tem uns quadros assim que são espetaculares, uma movimentação muito foda. Novamente nós temos ele com a Selina e o Batman de frente com ela perguntando por quê? Por que você me largou no altar? E era uma dúvida, um medo que ele tinha, que talvez consiga libertá-lo exatamente dessa prisão que ele está. E ao mesmo tempo tem a história paralela envolvendo o Bane, né, com o Thomas Wayne, que é o pai do Bruce Wayne, que é o Batman de uma realidade alternativa. Quem leu Flashpoint sabe exatamente do que eu estou falando. E ali eles estão treinando e o Bane levando uma coça, mas é um cara que é obsessivo, obcecado, incessante, ele continua avançando. E tem ali alguns diálogos também muito interessantes, né? O Thomas Wayne, quando foi o último encontro dele com o Batman, o Bruce, ele falou, ó, deixe de ser o Batman. Então essa união entre o Bane e o Thomas Wayne é explicado por conta disso. O Thomas, ele não quer que o Bruce Wayne siga como Batman, é uma forma dele proteger o filho, ainda que seja através de meios um tanto questionáveis, né? E o Bane, a gente sabe que ele quer simplesmente se tornar o rei de Gotham, quer ver o Batman, que é o principal oponente para essa conquista, simplesmente massacrado, quebrado, derrotado. Essas duas edições são muito bem escritas, muito bem desenhadas. A edição número 67, inclusive, tem uma brincadeira relacionada à arte finalistas, né? Pô, ninguém quer saber do arte finalista, todo mundo ignora o arte finalista. E eu já comentei em diversas publicações que eu resenho, né, a importância que tem um arte finalista, né? É um cara que define o traço do artista, assim, muitos desenhistas eles só têm a fama, né, porque tem um arte finalista realmente muito competente que capta toda a essência que precisa ser feito, né. De qualquer forma, foram duas edições realmente muito boas. Tá chegando aí na reta final desse run do Tom King, que falaram que, nossa, é muito decepcionante, pelo menos as explicações que ele tenta dar para fechar todo esse contexto geral da história do Batman, mas de qualquer forma essas duas edições eu realmente gostei bastante. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça que à meia-noite tem vídeo de promoção na Semana do Consumidor na Amazon. Então é isso daí, galera, um abraço para todos vocês e fui!